Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Desculpa um pouquinho atrás aí, é que o suporte ali do celular resolveu desaparecer. Aí já achamos, graças a Deus. Irmãos, a lista de chamada está correndo aí, né? As primeiras folhinhas de chamada são as que vocês vão fazer a rúbrica, tá? Assinar. Tem umas atrás aí que é antiga, não assina por ela não, tá bom? Os questionários que os irmãos me entregaram, não hoje, né? Quem me entregou hoje eu vou corrigir para entregar depois. Mas os outros questionários que os irmãos me entregaram estão em cima daquela pasta amarela ali, ó, corrigidos. Os irmãos depois pega ali no final, ou pega comigo, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar estudando a unidade 4, que é a nossa última aula. A gente está encerrando essa apostila já hoje. E domingo que vem a gente iniciaria a Pentateuco. Porém vai ter a vigília, então a gente passa para o outro domingo, tá bom? Só que hoje a gente vai estar dando término nessa apostila. Eu havia colocado no grupo lá a respeito da prova. E a gente vai estar realizando a prova na segunda, tá bom? A princípio. Ou melhor, se os irmãos puderem, todos puderem vir na quarta, a gente faz na quarta. Porque eu não posso jogar para o domingo, porque domingo não vai ter EBD. Na sexta. Sábado não. Sábado é vigília. A prova não vai ter. O problema é que não vão vir. Por causa da vigília não vão vir. Por isso que eu tinha colocado no grupo de fazer na segunda, porque eu acredito que daria para estudar, né? Mas como a gente é um grupo, para a gente entrar num consenso, a gente teria a segunda, já que quarta não dá, talvez na sexta. Eu não posso jogar muito para frente também. Não, eu vou corrigir. Por isso que eu estava pensando da gente fazer, tinha falado na segunda, pular para a quarta. Só que a quarta, os irmãos têm programação, então a gente vai ter que dar um jeito de fazer na sexta isso. Então, porque sexta por causa do carnaval, quem estuda não vai ter aula. Então a gente faz na sexta, tá bom? Às 8. Tá bom para todo mundo? Tem uns casos aí de irmãos que já me procuraram, que por causa de trabalho e outras coisas, né, a gente já conversou. Mas a princípio para todos, então a gente vai estar fazendo a prova na sexta, tá bom? Sexta agora que vem, tá bom? Ok, então, vamos lá. Unidade 4. A preservação da Bíblia e as suas tradições. Irmãos, essa última aula que a gente vai estar estudando hoje, a apostila em si, uma lição está ligada à outra. Então a gente vai ver aqui, falar de coisas que a gente falou na primeira aula, na segunda e na aula passada, tá? O intuito da apostila é isso. Além da gente estar estudando, durante as aulas está relembrando o que a gente já falou lá atrás. Então, teve pessoas que me procuraram que falaram que estava com um pouquinho de dificuldade, né? E eu entendo, porque até hoje eu tenho as minhas também. E aí aquele irmão está com dificuldade ou com dúvida, não fica com vergonha, não leva a dúvida para casa, pergunta: irmão, estou com dificuldade nisso, tá bom? A gente está aqui para se ajudar, ok? E essa apostila aqui que a gente pegou para estudar, ela parece que não, mas ela é bem explicativa. Talvez pode pensar você, ou falar: irmão, mas você já estuda, né? Não, não é isso, irmão.
a gente quis trazer um material para nós estudarmos juntos, bem facilitado, porque até então é um curso de teologia básico. Então, talvez isso aqui seja, para alguns, um bicho de 7 cabeças. Não, irmão, a gente consegue, tá bom? E a gente está aqui para se ajudar um ao outro. Então, ela é bem explicativa e a aula de hoje, propriamente dizendo, ela vai estar relembrando um pouco do que a gente já, um pouco do que a gente já estudou. No comecinho aí, já da apostila, a gente vai falar sobre a tradução da Septuaginta, algo que também a gente já pontuou nas aulas passadas. Então, segundo a apostila, a gente vê que a tradução, né, da Septuaginta, os irmãos lembram, né? De qual idioma para qual foi traduzida? Vocês já responderam no questionário, ali, se eu não me engano, de número 2. Exatamente. A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, ok? Então, ela é a mais antiga versão que existe. Ela é uma tradução livre, desviando-se em muitos lugares da original hebraica, feita em 285 a.C., provavelmente para os judeus que foram espalhados por todas as nações, uns 160 anos depois da volta de Neemias do cativeiro. Há muitas lendas acerca desta tradução. Todavia, podemos dizer que foi a obra de 70 redatores de Alexandria. Talvez você já pesquisou no Google, irmão, sobre a Septuaginta. Aqui falou 70, ó. Confere? Mas talvez lá no Google você ouviu falar de 72. Pela história, foi, né, juntado 72 anciãos, 72 judeus, para a realização dessa tradução. Quando a gente fala, mas por que 70? Então, a tradução dos 70. Porque o nome 70 vem do grego, o LXX, esse é o número 70. Então, isso é o título, a tradução dos 70. Mas, pela história, provavelmente foram 72 judeus que se reuniram para fazer essa tradução, tá bom? Do hebraico para o grego. Continuando. Há muitas lendas acerca dessa tradução. Todavia, podemos dizer que foi a obra de 70 redatores em Alexandria. Sendo em grego, provavelmente existia nos tempos de Jesus Cristo, mas não há evidência alguma de que ele ou seus discípulos a usassem, tá? Aqui está falando que provavelmente, talvez, Jesus tenha tido acesso a essa tradução. Mas a gente não pode afirmar isso, tá bom? Até porque, não que Jesus não falava o grego, mas Jesus, a gente vê, até uns filmes vai mostrar isso, né? O do Mel Gibson. Jesus, ele se comunicava muito no aramaico, ou no hebraico também, né? A gente via muita comunicação, porque era entre os judeus. Então, por que que ele iria se comunicar com os seus irmãos, os judeus, em grego? Então, a gente vê muito o uso do aramaico, né, das palavras em aramaico. E essa era o tipo de conversação até do Senhor Jesus naquela época. Não que ele não falasse. A gente vê alguns episódios e a apostila que vai citar, salvo quando ele falou a mulher Ciro-Fenícia, provavelmente foi em grego, tá? Ela não era uma judia. Tinha um conhecimento da língua grega. Então, provavelmente, o Senhor, no diálogo com ela, provavelmente falou em grego. Para quê? A fim de que ela o compreendesse. Então, mas era judeu, falava em aramaico ou no hebraico, mas ele também fazia uso do vernáculo, né? da língua grega. A língua, por que do grego? O grego estava muito em alta, irmão, naquela época. Depois de Alexandre, quando Alexandre o Grande ele resolveu tomar posse daquela região, ele trouxe com ele os costumes que a gente vê hoje, né? Na Igreja Católica, tudo que há hoje que a gente pode observar
nos dogmas, nos costumes do catolicismo. Irmão, tudo isso iniciou bem lá atrás com Alexandre. Ele trouxe o helenismo para a Palestina, para a região do povo de Israel. Então ele começou o quê? A helenizar. A ideia dele, quando ele ia até uma determinada região, para tomar posse daquela região, ele tinha que instalar o quê? O helenismo, os costumes gregos ou greco-romanos, entendeu? Então era isso que acontecia. Para quê? Para ele era mais vantajoso do que ele procurar estudar o hebraico ou o aramaico, né, os costumes do povo judeu e assim aprender. Não, ele já trazia os seus costumes, já trazia as suas ideologias, tá bom? Então, quando veio o helenismo, o povo de Israel, os que começaram também a nascer principalmente, sabia falar o hebraico ou o aramaico, mas também começou a aprender a usar a língua grega, por causa do quê? Do helenismo. Então era uma língua de fácil acesso. Quem comprava, quem vendia, quem tinha comércio, né, as lideranças também utilizavam do grego, porque era uma linguagem que era usada naquela época demais. Então o acesso para eles ficava melhor muitas das vezes, até para conversar com os governantes romanos, com as lideranças gregas, entendeu? Então era um idioma que era muito usado na época. As palavras dos evangelhos que vêm a nós serem traduzidas são aramaicas, e alguns textos aqui a apostila citou. Talita cumi, né, em Marcos 5:41. Eloi, Eloi, lama sabachthani, também uma pronúncia aramaica. A Septuaginta tornou-se a base de muitas traduções. Porque a gente vai ver até nessa lição, através da Septuaginta, irmão, começou a vir várias traduções. Muitos tipos de estudiosos, né, a gente vai ver na história, que se aprofundaram em conhecer o idioma hebraico, aramaico, as línguas, vamos dizer, as línguas mães das traduções da Bíblia. A Septuaginta, depois que ela foi feita essa tradução do hebraico para o grego, ela foi a base, ela foi o centro, o ponto de partida para as demais traduções. A gente vai observar, estudando essa lição de hoje, que até João Ferreira de Almeida, né, ele procurou, através da Septuaginta, trazer uma tradução para nós hoje. Hoje a gente tem a tradução de João Ferreira de Almeida, né, em várias vertentes, corrigida, fiel, atualizada, né? E foi tudo, tanto como King James, entre tantas outras traduções, versões da Bíblia. Tudo através da Septuaginta. Então a gente observa aí também que, a respeito do controle de Deus, né? A gente vai falar do período interbíblico na aula de hoje, e parece que aquele período do silêncio de Deus, né, como a gente costuma falar, parece que Deus não fazia mais nada, né, que Deus não agia mais, Deus estava descansando, né, como no Gênesis, havendo feito tudo, descansou no sétimo dia. Então Deus estava descansando durante 400 anos? Não, irmãos. Nesse período interbíblico que eu citei aqui, a gente vai ver que não estava havendo revelação da parte de Deus aos homens. Isso a gente não encontra. Mas a história estava continuando. Então Deus, ele tem o controle de todas as coisas, até na Septuaginta. E a gente estudando, talvez surja a pergunta, ou você já ouviu, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia, ela contém erro, a palavra de Deus, ela contém erro. Não. A Bíblia, ela não tem erro algum, irmão. Ela é inerrante. A Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inerrante. O que pode haver erro, eu já falei isso na aula passada, o que pode haver erro na nossa Bíblia é de tradução, principalmente do português. E para adiantar um pouquinho, já dar um spoiler dessa lição, João Ferreira de Almeida, na primeira tradução que ele fez, depois de anos de trabalho, a gente vai observar que ele foi revisar a tradução que ele fez. Ele encontrou mais de 1000 erros na tradução dos originais, né, das cópias dos originais, melhor dizendo, para
o idioma em português, mais de 1000 erros. Depois veio outro para continuar o trabalho dele e encontrou muito mais de 2000 erros na tradução de João Ferreira de Almeida. Fala, Abacuque. Oi? Profecia que eu me lembre não, só que no livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, acho que é esses 3 capítulos. Daniel, Deus revela algumas coisas para Daniel, traz umas visões para Daniel dos animais, né? Começou na estátua lá no capítulo 2, quando fala do sonho de Nabucodonosor, né? A estátua, a cabeça de ouro, peito de prata, os ventres de bronze. Então tudo aquilo ali, a representação da estátua, seriam governos, né? Seriam épocas e governos. A gente vê a Babilônia, né? A gente vê aliás, antes a gente tem a Síria também. A gente vê a Babilônia, a gente vê os Medo-Persas, a gente vê o povo grego, a gente vê Roma, entendeu? Então, começou com a estátua. Mais à frente, capítulo 7, 8 e 9, Deus continua revelando algumas coisas para Daniel. E aí ele vê uns animais com a cabeça de leão, o outro com a cabeça de urso, os dentes, né, bem afiados. Então, tudo isso são épocas e reinos. O que o período interbíblico tem a ver, né, com as visões de Daniel? Alguns aspectos têm a ver. Quando fala do chifre, tem uma passagem, acho que é Daniel capítulo 7, quando fala de um chifre que se destacou entre 10. Provavelmente, aquele chifre estaria falando de Antíoco Epifânio, que foi nessa época aqui. Que ele foi um líder que veio para botar para arregaçar, para destruir a fé do povo. Ele veio também a história conta, para profanar o templo. Então, provavelmente, quando fala desse chifre, pode se referir a Antíoco Epifânio, como também pode se referir mais à frente ao anticristo, entendeu? Mas tem aspectos das revelações que Deus deu para Daniel que aconteceram nessa época. Mas o que aconteceu na época do período interbíblico? Né? O que traz para nós, o que soma para nós? Apenas historicamente. Que não foi uma lenda, algo inventado. Realmente aconteceu, irmão. Nesses 400 anos aconteceu muita coisa. A invasão de Jerusalém, né, Antíoco Epifânio, entre outros, a revolta dos Macabeus por causa do poderio de Roma, né, já vinha com a Grécia e agora Roma. Então, Judas Macabeus foi um dos pioneiros dessa revolução. Se irritou, não aguentava mais a Roma, né, os governos de fora sobrepujar sua terra natal. Então ele se reuniu com um grupo e vamos fazer uma revolução, vamos cair para cima, entendeu? Então tudo isso, entre tantas outras coisas, aconteceram nesses 400 anos, ou 430 aproximadamente. Consegui responder? Então vamos lá. A versão aliás, no século II, ele procurou fazer uma tradução literal do texto hebraico. Quem? Áquila. É uma outra versão da palavra do Senhor também. Ele procurou fazer uma tradução literal do texto hebraico. Tem também a versão de Teodócio, de Éfeso. Ele reviu a Septuaginta, que já existia, e a versão de Simacus, de Samaria. Não podemos deixar de mencionar a versão siríaca, chamada o Peshit. Esse livro, né? Se procurar no Google, todos esses livros, irmão, você vai encontrar. São traduções do Antigo Testamento. Lógico que cada um teve a sua visão, né? A respeito da tradução e traduziu do seu jeito, como achava melhor fazer. No segundo século, o latim suplantou o grego e ficou sendo por muitos anos a língua diplomática da Europa. Aqui, irmãos, já o grego já estava ficando esquecido. Começou a ser utilizado muito o quê? O latim.
Foi onde entrou em evidência, depois de alguns anos, a Igreja Católica, né? Que veio, trouxe o papado. Isso foi através de Constantino. A história conta que Constantino foi um dos que resolveram parar de perseguir o cristianismo. E foi através daí que começou a igreja a ter um reconhecimento. Lógico que não era mais como era antes. Os chamados do caminho, né, como a Bíblia fala, os seguidores de Cristo. Então o cristianismo já não tinha esse poder, essa evidência como tinha antes. Porque agora, ele juntou o cristianismo, a religião, né, com a política. Foi onde nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Então aí já não começou tanto a palavra que era pregada ter evidência, ou ser algo supremo, mas sim quem falava ela. Sim a igreja da onde ela saía, entendeu? Houve uma época, e a gente vai ver, que teve um imperador que ele resolveu mandar destruir todas as cópias das Bíblias que existiam naquela época. Quem tinha só? Reis e principalmente o clérigo, né, da Igreja Católica. A cristandade, somente eles tinham. E aí por que o povo, aí para você ver, né, a respeito das profecias. As profecias, quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra do Senhor e vê algumas profecias, a gente vê profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda vão se cumprir. Só que existem profecias que Oséias, Deus falou por intermédio de Oséias, né, que o povo perecia porque lhe faltava o entendimento ou o conhecimento. Nessa época aqui também, quando começou a ser destruído por ordem do imperador todas as cópias, né, todas as Bíblias que existiam, o povo começou a perecer de novo. Por quê? Teria que ir até um padre, um papa, até um bispo, para poder ouvir, ou, né, ser lida a palavra para ele. E muitas das vezes, irmão, não era lido como estava escrito. Era passado que aquele líder, aquela liderança queria que aquela pessoa acatasse. Então por isso que surgiu tanta heresia, irmão, tanta coisa errada. A oração pelos mortos, pagamento de indulgência. Tudo isso, irmão, tudo isso surgiu por falta do conhecer a palavra de Deus. Então foi vetado isso ao povo, o povo não sabia, muitos não, principalmente os mais pobres, não conhecia a língua latina, não fazia uso da língua latina, muitos usavam a sua língua mãe, ou o hebraico, ou talvez o grego, e aí quando queria entender, tinha que ir lá até aquela liderança e como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Entendeu? Então por isso que muitos pereceram. Ok? Continuando. O Velho Testamento foi vertido da Septuaginta. E ao Novo Testamento faltavam os seguintes livros: livro de Hebreus, Tiago e 2 Pedro. Tertuliano e os seus contemporâneos usaram-na livremente. Essa tradução foi a base, como eu falei no começo, a Septuaginta foi a base para muitas traduções da Bíblia. E uma delas, que é a que a Igreja Católica usa até hoje, foi a Vulgata, a qual se tornou a Bíblia autorizada da Igreja Católica Romana, e até hoje. Se você for visitar onde o Vaticano, e até em certas cerimônias da Igreja Católica, muitas das vezes é lido textos em latim. A gente vê, até em Aparecida também acontece isso, principalmente no Vaticano. A Bíblia ela é lida e falada no latim até hoje. Então a Septuaginta ela foi a base também para a Vulgata, que é utilizada até hoje pela Igreja Católica. Falando um pouquinho da Vulgata. Eu fiz uma observação aqui, para quem não sabe o que significa essa palavra ou esse termo, Vulgata, vem do latim Vulgata Editio, ou seja, edição para o povo. A princípio, né? No nome, na teoria, é para o povo. Porém, era só o clérigo que tinha o controle, o poderio da Vulgata.
anos depois que o povo começou a ter acesso novamente à Bíblia. Mas até então, de início, algo que seria para o povo ficou só nas mãos das lideranças. Sofrônio Eusébio Jerônimo nascera de pais cristãos em Estridão, na Dalmácia. Havia sido educado na escola local até a sua ida a Roma, com a idade de 12 anos, naquela época. Durante os 8 anos seguintes, Jerônimo estudou latim, grego e autores pagãos, antes de tornar-se cristão, com a idade de 19, antes de se tornar cristão, com a idade de 19 anos. Logo após sua conversão e batismo, Jerônimo devotou-se a uma vida de rígida abstinência e de serviço ao Senhor. Ou seja, ele era um asceta, um ascetismo, aquela pessoa que se abstém dos prazeres físicos e até mesmo psicológicos, tá? Se abstém de tudo em volta dele, e ele muitas das vezes busca a perfeição, ou talvez até a salvação, de forma que se isole da multidão, se isole das pessoas, só passa estudando, como na época eles tinham o costume também de fazer as orações, ficar sem comer muitas das vezes. Então ele era uma pessoa que tinha um costume asceta, tá? Como aqui na apostila vai falar, passou muitos anos perseguindo uma vida semi-ascética, de eremita, uma pessoa que se isolava. De 374 a 379, empregaram um rabino judeu para que lhe ensinasse o hebraico, que até então ele não conhecia. Enquanto estivesse residindo no Oriente, perto de Antioquia, foi ordenado presbítero de Antioquia antes de partir para Constantinopla. Ok? Então esse aqui, Sofrônio Eusébio Jerônimo, lembra desse nome, tá, irmãos? Lembra desse nome, hein? Lembra do nome. É um nome bonito para pôr no filho. Sofrônio Eusébio Jerônimo. Foi ele que foi o autor da tradução chamada Vulgata. Tá bom? Continuando. Esta é conhecida como a Vulgata Latina. Isso a gente já pontuou. E foi autorizada ou reconhecida em 1545 a 1547 no Concílio de Trento. Ok? Ela foi proclamada autêntica através desse concílio, e um anátema, irmão, presta atenção, uma maldição, aqui está anátema, uma maldição, uma sentença de maldição foi pronunciada sobre qualquer pessoa que afirmasse que qualquer livro que nela se achasse não fosse totalmente inspirado. Ou seja, os apócrifos também, segundo essa visão, para eles, os apócrifos que a irmã Ana trouxe aqui hoje. Os apócrifos, é a Bíblia católica isso aqui, tá, irmãos? Diferente daquela minha, essa é mais antiga. Os apócrifos que foram inseridos na Bíblia, na Vulgata, na tradução da Vulgata, qualquer pessoa que falasse que era hoje a gente, utilizando da linguagem apócrifo, é um livro apócrifo, é um livro somente histórico, qualquer pessoa seria amaldiçoada, irmão. Qualquer um que se levantasse para falar o oposto daquilo que foi resolvido e resumido nesse concílio. E até os dias de hoje. E ontem eu ouvi um padre dizer que os protestantes, que somos nós no caso, e eu tenho bastante orgulho de falar isso, os protestantes têm uma mania feia de colocar a palavra acima da igreja. Sendo o quê? Segundo as palavras dele. Sendo que a palavra que é anunciada, que é pregada, ela veio de dentro da igreja. Ela é anunciada da igreja. Então tem que parar com esse negócio de colocar a palavra acima da igreja, sendo que é a igreja que está acima da palavra. Pois é, então. Mas a Júlia falou aqui, só na cabeça dele. Esse pensamento vem desde esse concílio aqui, irmãos. Isso é seguido até os dias de hoje, até quando durar
a Igreja Católica. Então isso é algo que é ensinado, entendeu? Tem uns padres aí que é quase um pastor, né? O jeito de pregar, o jeito de falar, e muitas pregações de padres que eu vejo, que eu ouço, irmão, é que usa batina e talvez não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador, mas é caibo de quina na costela. E prega mesmo, e teve alguns que já foram expulsos, excomungados, por falar a verdade. A Bíblia, Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o papado, a cristandade que tem o poder. A igreja, ela começou em Cristo. Pode falar, Ignor. Sim, a irmã Ignor falou que para nós, né, nós somos a igreja de Cristo, ok? Ela fez uma pergunta, né? Se para eles a igreja, para nós, somos nós, a Bíblia fala, nós somos a igreja, a noiva. Para eles a igreja não é a construção? Sim. Por isso que desde essa época até os dias de hoje, principalmente o Vaticano, ali é o centro de fé, de adoração, né? É dali que vem todas as coisas, e na verdade não, irmão. Jesus citou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho que leva a Deus, que ele falou, ninguém vai ao Pai, ninguém é salvo, pode pagar a indulgência, irmão, pode pular 7 ondas, pode fazer o que for, mas para ver a Deus, e para passar a eternidade com Deus, é através do Filho. E aí João no capítulo 1 fala que o Filho é a palavra, é o verbo, logos, como diz no grego. Ele é a palavra, a verdade. Então a palavra não é o homem, a palavra não é a construção, né? Vamos se dizer, a autoridade. A autoridade ela está até os dias de hoje e sempre vai estar na palavra. Porque não é um padre ou um pastor que vai libertar alguém, que vai transformar a vida de alguém. O que transforma é a palavra, é ela que nos muda. Só que a gente está estudando aqui por diversos séculos, anos, houve-se luta, houve-se engano, houve-se, como eu pontuei aqui, a destruição, tentaram destruir a palavra de Deus, mas sempre existia vamos dizer, os remidos do Senhor. Sempre existia aquele grupo que o Senhor utilizara para levantar tudo de novo, para trazer tudo de novo. A gente fala muito de Martinho Lutero, mas antes de Martinho Lutero teve tantos irmãos. Morreram martirizados, mas se propuseram a pegar essa palavra, a traduzir na sua linguagem, a espalhar para o povo, para o quê? Para o povo ter o conhecimento da verdade. É por isso que a gente não pode só pregar, né? Pregar é bom, é legal pregar. Eu tenho que conhecer a palavra. Pular, sentir a presença de Deus, chorar, irmão, cair de cara no chão, falar em línguas, irmão, ver o céu aberto, é muito bom, é maravilhoso. Mas o próprio Jesus chamou atenção a isso, a gente tem que conhecer a palavra. O Velho Testamento também, o Senhor alertou através dos profetas sobre isso, para a gente ir, persistir, né? Prosseguir em conhecer o Senhor. A gente se esforçar em conhecer, porque muitos que, como no caso dessa igreja, falam de Jesus até, traz um assunto talvez a respeito do céu, a respeito do Filho de Deus, mas na maioria das vezes não conhece o Senhor, não conhece o Filho de Deus, não conhece a salvação e não alcançou ainda a salvação. Como que eu alcanço isso? Através da palavra, da fé e da palavra. Que a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. E o ouvir, prestar atenção, atentar para aquilo que está sendo falado, é pela palavra. Ok? Podemos seguir? E aí surge também, através da Septuaginta, as principais traduções para o inglês, tá? Aqui vai estar citando as duas, vamos se dizer, mais importantes. A primeira, a Bíblia de Genebra. Eu não trouxe, mas eu tenho em casa uma Bíblia de Genebra, tá?
Essa Bíblia de Genebra, para a gente resumir aqui, a gente vê aí, ó, durante a perseguição sob o comando de Mary Tudor, muitos reformadores fugiram para o continente em busca de segurança. Entre aqueles que se estabeleceram em Genebra, encontraram-se estudiosos e amantes da Bíblia, como Miles Coverdale e John Knox, 1513 a 1572, os quais produziram uma revisão que viria a exercer grande influência no povo da Inglaterra. Resumindo, essa tradução foi a Bíblia de Genebra, tá ok? Essa versão foi a Bíblia de Genebra. Essa foi a primeira vez que o Novo Testamento em inglês se dividia em versículos. Em inglês, tá, irmão? Já havia acontecido isso, mas em outro idioma, tá? Essa divisão em versículos. Como aqui está falando, embora já tivesse sido dividido no Novo Testamento grego de Stephen, bem como em outras versões anteriores. Então, esses dois homens aqui, eles se propuseram a criar essa versão para o povo inglês, que é a chamada Bíblia de Genebra. É a Bíblia que os presbiterianos utilizam até os dias de hoje, tá bom? Ela tem muito cunho, ela traz muito cunho da visão calvina, a visão calvinista, tá? A gente futuramente vai estudar um pouquinho sobre isso também, a ideologia de Calvino e de Armínio, tá? Então ela ela traz, além da palavra do Senhor, mas tem muitas ilustrações, como as de hoje, nota de rodapés de estudo, uma linha de raciocínio de João Calvino a respeito da salvação, da predestinação, dessas coisas, ok? Queria falar, Edson, alguma coisa? Então essa foi uma das traduções para o inglês da palavra do Senhor. Em 1644, a Bíblia de Genebra já havia passado por 140 edições. Embora suas anotações fossem mais brandas que as de Tyndale, eram calvinistas demais para a rainha Elizabeth I e também para o rei James, ou Tiago I. E aí, através disso, como para o rei Tiago, né? Ela tinha muito cunho calvinista e tal, ele não concordava muito, ele se reuniu com algumas pessoas, aproximadamente aí 54 homens foram escolhidos para trabalhar nessa revisão, pegaram já versões que tinham, até a de Genebra também, e começaram a trabalhar para criar o que a gente tem hoje, a Bíblia King James. A Bíblia, ou a versão do rei Tiago. Ela substituiu a Bíblia dos bispos nas igrejas, porque nenhuma edição dessa Bíblia foi publicada depois de 1606. Até na Igreja Católica, na Igreja Católica ela era muito utilizada depois. Ser lançada no mesmo formato que a Bíblia de Genebra, conferiu à publicação de 1611 uma maior influência. Assim como para isso contribuiu o uso que fez de expressões precisas. Outras edições foram publicadas em 1612 e sua popularidade continuou a exigir novas impressões. Naquela época, e algumas décadas depois, a King James, irmão, passou a ser a Bíblia mais utilizada pelo clérigo, entendeu? Porque a de Genebra já tinha certos pontos de discordância. Então o rei Tiago se propôs a fazer essa versão. E a gente tem até os dias de hoje. A gente tem a King James, a mais antiga, da época de 1600 e pouco. Tem um aplicativo chamado My Bible. Não sei quem tem, é muito bom. Eu uso, o Thales usa. Não sei se mais alguém usa aí. Ali dá para a gente baixar os módulos de Bíblia. Aí tem essas Bíblias de 1600 e poucas versões, né? Como a de João Ferreira de Almeida, tem uma de 1500 alguma coisa. Então a gente vê a diferença da questão do português. A gente vê a diferença de algumas palavras dessas versões. Então é assim, irmão, quanto mais antigo, muitas das vezes, não 100%, tá? Mas muitas das vezes, quanto mais antigo o texto, é o mais próximo possível vamos dizer, das cópias dos originais.
do sentido que aquele texto e principalmente o contexto que está sendo lido ali quer passar para o leitor, tá bom? Funciona assim, eu pego a nova tradução da linguagem de hoje, vai ser citada aqui também essa versão da Bíblia. Ela é uma versão que é de fácil compreensão, entendeu? Só que tem versões que necessariamente não passaram pelo crivo analítico. O que é isso, irmão? O crivo analítico é aquele que se pegava aquela versão ou versões, né? Por exemplo, vou fazer uma versão nova, a versão do irmão Manuel. Aí eu pego apenas uma Bíblia. Vai que eu pegue a nova tradução na linguagem de hoje, que é um português acessível a qualquer pessoa. Até uma criança lê e entende. E aí, através somente dessa versão, eu começo a criar, irmão Judas, a minha versão. Só que será que essa versão que eu peguei necessariamente, o contexto a qual eu vou ler, ou inserir na minha versão, será que aquelas palavras realmente é aquela ideia que quer passar? Por isso que quando ia se fazer uma versão, pegava mais de 2, 3, 4 versões. O rei Tiago ele fez isso, pegou a de Genebra, pegou a que os papas usavam, entre outras versões, para quê? Até deu uma olhadinha na Septuaginta também, na Vulgata, para quê? Para saber, para comparar. Irmão, isso era tarefa fácil? Não. Até hoje não é. Quando a Sociedade Bíblica do Brasil lança uma versão, a maioria das nossas Bíblias veio de lá, tá? As versões que a gente tem. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela vai lançar uma versão, irmão, são anos de estudo. Por isso que o estudo de bibliologia, ele é meio vasto, meio prolongado. Aqui a gente tem o básico, tá, irmão? Porque bibliologia, o estudo da bibliologia, irmão, vai reunir a história, vamos dizer, não só do cristianismo, mas a história do povo do Senhor. Vai reunir tudo, desde o que já aconteceu até os dias de hoje. Tem muita coisa que aconteceu. Aqui a gente está citando só pequenas coisas. Então entra a história da igreja, vai entrar a história dos hebreus, vai entrar o período interbíblico, vai entrar tanta coisa, irmão, é um estudo muito sistemático. Entendeu? Mas é preciso para a gente compreender. Eu não posso pegar a Bíblia e só falar, ela é a palavra de Deus. Se talvez em uma pessoa, um pseudo-cristão, quando eu falo pseudo-cristão, um testemunho de Jeová, ou um mormon, entendeu? São religiões ou seitas que saíram de dentro do cristianismo, ok? Isso que é chamado pseudo-cristão. E aí eu vou falar da palavra para ele, mas se ele me perguntar, mas o que é a palavra de Deus? Eu vou falar, a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a verdade. É só isso? Não, irmão. A gente está aprendendo que não, ok? Então, irmão, houve muita luta, houve muita perda também, houve muita labuta, muito esforço para a Bíblia chegar nas nossas mãos como a gente tem hoje. João Ferreira de Almeida, né, não era brasileiro, era um português, ele dedicou a sua vida, o seu ministério, para traduzir o que a gente tem hoje, que é a versão em português para nós. E a versão de João Ferreira de Almeida, embora no início se encontraram muitos erros, como eu pontuei aqui, a gente vai ver que houve as revisões e tal, e até os dias de hoje, principalmente no meio assembleiano, é a versão mais utilizada, é a de João Ferreira de Almeida. A gente tem a King James, né? Eu trouxe essa daqui, a Bíblia King James, com estudo, mas eu gosto muito de estudar e usar João Ferreira de Almeida. Principalmente as mais antiguinhas. Eu tenho uma lá que a capa está até amarela, irmã Judas. Mas é antiga. É uma linguagem contemporânea. Mas contemporânea de décadas atrás. Então a gente vê, tem palavras ali que é um português mais arcaico. Entendeu? Eu gosto de Bíblia assim. Quando eu não entendo, eu vou na mais fácil. Pega a mais difícil e vou na mais fácil. Ah, é isso. Se eu não entender ainda, não é que a gente perdão a expressão, não é que a gente é besta, não é que quer ser melhor que ninguém, não, irmão. Todos nós que estudamos a palavra de Deus, se a gente quer entender, muitas das vezes, o que o texto está querendo dizer, lógico que tem a ação do Espírito Santo,
tem que ter, mas eu devo esmerar-me, cavar. Pode falar, irmão. Vai. Eu posso colocar Genésio no lugar de Jesus. Muito bem observado, irmão. O irmão Judásio falou que até quando eu vou pregar a palavra do Senhor, eu não posso só ler um versículo ou dois. E a gente aprendeu isso, né? Edson, a Cláudia, irmão, com nosso antigo pastor, tem que se ler o contexto, irmão. Não adianta. Porque se eu pego um texto, aí eu vou pegar só um versículo do contexto, eu tiro o texto daquele contexto, eu corro o risco de criar um pretexto. Né? E ele costumava falar, texto fora de contexto vira pretexto. Pretexto para quê? Para tanta heresia que tem hoje. Aí o que o contexto estava dizendo, né? Eu posso tudo então? Todas as coisas eu posso. Naquele que me fortalece. Posso me jogar na frente do carro porque Jesus vai me fortalecer. Não, irmão. Entendeu? Por isso que existe muita coisa errada por aí. Por quê? Não se lê. Irmãos, esses homens aqui que se dedicaram a criar versões da Bíblia ao povo, e eu creio que o Senhor direcionou o coração desses homens a fazer isso, se propuseram muitos a perder a sua vida social e até, infelizmente, muitos dos casos de alguns, a sua vida, os convívio familiar. Não, irmão, mas o primeiro ministério do homem é a família. É, irmão. Mas muitos gastaram e se desgastaram a sua própria vida para esse trabalho. A gente pode observar na vida dos profetas, irmã Eurides, que muitos deles, como Jeremias, o ministério de Jeremias como foi? Foi feliz, alegre, né? Ele tinha um parente lá que foi rei e tal, mas aí chega um momento da história de Isaías, perdão. No ano em que morreu o rei Uzias, morreu. Talvez se ele tinha algum privilégio, acabou aí o privilégio. Então no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, entre tantos outros, eles se gastaram, eles se dedicaram a sua vida, o seu ministério ao Senhor, como Esdras também se preocupar em escrever, em restaurar a lei para o povo. Porque Esdras viveu numa época, assim como Neemias, que o povo estava prestes a sair do cativeiro. Isso aconteceu principalmente com o decreto de Ciro. Quando Ciro dá o decreto, né, ele leu lá atrás o que foi falado a respeito do povo, ele pega e cria um edito de que o povo seria liberto e qualquer um dos judeus poderiam voltar à sua terra natal, restabelecer a sua vida, o seu culto, entendeu? Isso aconteceu. Só que o povo estava trabalhando. O Esdras fez o quê? Começou de novo, começou a rever, começou talvez até a reeditar. E depois de tudo pronto, os muros novamente erguidos, a casa do Senhor novamente levantada, toda adornada, toda preparada, aí Esdras pega, chama o povo, vamos orar, vamos se consagrar, e instaura novamente a lei no coração do povo. Por isso que, irmão, é muito importante. O irmão Judásio pontuou algo ali. Eu não posso só ler um versículo e vir aqui na igreja trazer para vocês somente aquele versículo, parei ali, aí eu já saio do texto, falo de uma experiência minha, entendeu? Irmão, experiência empírica eu posso compartilhar, ou seja, aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, muitas das vezes até é bom, mas por favor, irmão, pregue a palavra. Irmão, mas eu não consigo. Deus usa cada um no seu estilo, na sua forma. A Bíblia fala que quando foi para ser escrita a palavra do Senhor, quantos autores? 40. Eram todos iguais? Não. Existiam reis, como Davi, né? Existiam pessoas importantes, só que existem aquelas pessoas, talvez aos olhos da sociedade, mais ou menos, mais pobres, mais judiados, mas eram tão importantes quanto aquele que tinha de tudo. E Deus usou a cada um no seu estilo, da sua forma, da sua maneira.
Mas o que o Senhor, através até desse estudo, chama a nossa atenção, além da gente saber o que é a Bíblia, a gente tem que conhecer a Bíblia. Ela faz parte da nossa vida. A palavra do Senhor ela não pode ser só anunciada como algo que eu li e passei. Ela tem que ser anunciada como algo que eu li, meditei, guardei, vivi ou estou vivendo, e aí eu exponho para você. Entendeu? Posso contar um testemunho, algo que aconteceu? Pode, irmão, não estou falando que não pode. Mas, pregue a palavra. Paulo falou isso para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Inspira. A tempo, a fora de tempo. Ensina, corrige, né? Adverte. Porque se ele fizer isso, ele salvaria a muitos. Não só a ele, né? Não só os seus ouvintes, mas até ele mesmo. Porque quando a gente prega, tudo que a gente fala, irmão, tudo que a gente ouve passa por aqui, ó, o psique, tá? Então, não existe aquela expressão, tá? Falei sem pensar, irmão, me perdoa. Não, tudo é processado pelo cérebro. Talvez eu não vigiei e falei, talvez seria a melhor expressão. Mas tudo passa pelo nosso cérebro. Quando a gente está pregando, falando de Jesus para alguém, está passando por aqui. E aí, irmão, eu só vou lembrar, ou o Espírito Santo vai fazer eu lembrar, daquilo que eu li. Ah, irmão, mas a minha cabeça é muito ruim, eu não guardo nada. Eu sou meio assim, irmão. Tem que tomar mais ômega 3. Eu sou meio ruinzinho de guardar as coisas. Por isso que eu anoto, eu rabisco, ó. Para mim é mais fácil guardar assim. Ou eu ver uma imagem, um vídeo. Para mim é mais fácil guardar assim. Tem coisa que eu lembro. Teve alguém que falou: meu irmão Manuel, como é que o senhor consegue guardar isso tudo? Mano, não guardo quase nada. É que eu anoto. Eu sei onde está, eu vou lá, opa, eu escrevi isso aqui, ó. Aí eu lembro, muitas das vezes. Por quê? É necessário, irmão. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem uma memória fotográfica. Leu aquilo, bateu o olho e já gravou. E consegue muitas das vezes até citar o texto. Livro tal, capítulo tal, versículo tal, vai dizer assim, 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 assado. Irmão, olha aquilo, falou, meu Deus. Me usa assim também. Mas cada um, irmão, no seu quadrado. Ok? A gente vai falar também já começamos a falar, né? As principais traduções da Bíblia para o português. A gente citou já João Ferreira de Almeida, né? Que teve aí a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez, foi ele, pela primeira vez, o Antigo e o Novo Testamento para o português. Quem era João Ferreira de Almeida? Nascido em 1628, em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa. Quando tinha 12 anos de idade, mudou-se para o sudeste da Ásia. Após viver 2 anos na Batávia, atual Jakarta, na ilha de Java, Indonésia, Almeida partiu para Malaca, na Malásia. E lá, pela leitura de um folheto, olha só, irmão, através da leitura de um folhetinho em espanhol, acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica. Através de um folheto a respeito do Senhor, né? Folhetinho talvez de evangelismo, ele notou algumas diferenças. Ali eu creio, já era o Senhor Jesus trabalhando no coração de Almeida. E aqui a história vai contar que ele se converteu à fé evangélica. No ano seguinte começou a pregar o evangelho no Celião, que hoje é conhecido como Sri Lanka, e em muitos pontos da costa de Malabar. Não tinha ele ainda 17 anos. Vou repetir, tá? Grava aí, ó. Não tinha ele ainda 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português. Mas lamentavelmente perdeu seu manuscrito e teve de reiniciar a tradução em 1648, 20 anos após o seu nascimento, né? Lógico. Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar-se dos manuscritos dessas línguas. Então você repara, irmão, por que eu chamei a atenção para a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a palavra? João Ferreira de Almeida, ele era um português, ok? Ele conheceu o grego e o hebraico, mas ele procurou conhecer. Isso também, abrindo um parênteses, chama a atenção de nós hoje, nos dias de hoje,
que a gente pode obter o conhecimento que a gente quiser. Os filósofos já falavam isso. Que a única coisa que alguém pode tirar, que não pode tirar, aliás, de alguém, é o conhecimento, irmão. Conhecimento que você tiver, você vai ter, pode ganhar um pouco mais, e quando você morrer, você vai levar ele junto com você. O conhecimento só vai acabar ali, ó, na morte. É seu, ninguém vai tomar. Então os filósofos já chamavam atenção sobre isso. Para nós, irmão, isso não é impossível também. João Ferreira de Almeida, ele se propôs a estudar, a querer conhecer mais sobre Jesus. Tanto que aqui fala que ele começou a pregar nessas regiões e por onde ele passava. Ele não só se propôs a fazer uma versão nova da Bíblia, do livro sagrado, do cânon, não. Ele falava desse livro. Ele falava do conteúdo desse livro, que era quem? Jesus. O que Jesus fazia, o que ele pode fazer na vida de alguém, de onde Jesus veio, tudo isso. Então a bibliologia, ela é isso. Não é só para a gente saber como foi feita a Bíblia, é da onde ela veio. Quando começou essa história de livro sagrado? Da onde surgiu a palavra de Deus? Entendeu? Então João foi um dos homens que se propôs a buscar isso. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu de traduções holandesa, francesa, são a tradução de Beza, também italiana, espanhola e latina, também serviu de foram as traduções que ele teve acesso. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento. Aí lá mais à frente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. Ok? O próprio Almeida, como eu disse para os irmãos, ele identificou mais de 2.000 erros. Eu falei 1.000, mas foi mais de 2.000 erros. Depois, outro revisor, chamado Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior de erros, devido à versão. Ok? E aí mais à frente, irmão, a gente vai ver aqui, em 1753, foi a imprensa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes. Estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida. Apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos, os estudiosos eles fizeram e têm feito o quê? Revisões. Que era mais ou menos, ou talvez até melhor, o que João fez na época, tá? Que era o quê? Buscar até os manuscritos. João teve acesso a uns, mas perdeu-se. Que era buscar o quê? Procurar em busca dos originais, não os autógrafos, mas a cópia destes, os manuscritos, tá? Procurar ter acesso aos mais próximos dos originais possível. Para quê? Para escrever a versão de acordo com o que estava lá, entendeu? Então eles se proporam a fazer isso. Era um trabalho fácil? Não. Era rápido, em 1 mês ou em 1 ano? Não também. Passava-se décadas, muitas das vezes. Ok? Tem alguma informação sobre as datas que ela foi escrita? Porque ele diz assim, qual foi o período? Foi a fiel, aí depois a revisada, depois a corrigida? Ou foi a fiel, a corrigida e depois a revisada? Aqui a Bíblia, a apostila, embora não está citando aqui, citou algumas, né? Mas tem sim. Até no aplicativo, quando põe lá as versões de Almeida, ou dependendo da Bíblia, na primeira capa, né? Tem a primeira capa que está escrito lá, Bíblia Sagrada, né? Tradução, fulano de tal. Na outra capa, onde tem as pessoas que revisam, os editores, reeditores e tal, sempre tem ali a versão e o ano. Né? Essa versão foi extraída da versão tal do ano tal. Na maioria das Bíblias tem isso, entendeu? Mas também, se a gente for no Google, a gente vai encontrar as divisões certinhas. A minha aqui é 1611. Essa aqui também. Entendeu? Então, sempre nas Bíblias vão ter aí o ano que foi editada ou reeditada. Entendeu? Outra tradução é a de Figueiredo, irmãos.
Ele nasceu em 1725, em Tomar, nas proximidades de Lisboa também. O padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu integralmente o Novo e o Antigo Testamento, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. Depois você vai falar que eu sou ruim, eu vou repetir de novo, tá? Vamos lá. O padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu integralmente o Novo e o Antigo Testamento, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. Para bom entendedor, um pingo no i é uma letra. A primeira edição do Novo Testamento saiu em 1778, em 6 volumes. Irmão, hoje a gente tem a Bíblia em um volume, né? A de João Ferreira de Almeida saiu em 2 quando ficou pronta. A de Figueiredo saiu em 6 inicialmente. 6 volumes. Quanto ao Antigo, os 17 volumes de sua primeira edição foram publicados de 83, 1783, a 1790. Em 1819 veio à luz a Bíblia Completa de Figueiredo. Também tem ela para vender, essa versão, e no aplicativo que tem as Bíblias também tem. Geralmente vai estar. É a TF, Tradução de Figueiredo. Em 1821 ela foi publicada pela primeira vez em um só volume, como a gente tem hoje. E aí vai dizer que Figueiredo incluiu em sua tradição os chamados livros apócrifos também. O Concílio de Trento havia acrescentado os livros canônicos em 8 de abril de 1546. Na condição de exímio filólogo e latinista, conhecia o latim, Figueiredo pôde utilizar-se de um estilo sublime e grandiloquente, e seu trabalho resultou em um verdadeiro monumento da prosa portuguesa, que é o que é usado lá em Portugal, tá? Uma das versões que é utilizada em Portugal. João Ferreira de Almeida também, ok? Foi utilizado também o textos, já ouviu falar no textos receptus? Esse vamos dizer que é uma parte, né? É uma escrita dos originais, a cópia, né? Significa texto recebido, que é um dos que também são, vamos dizer, o mais próximos possível dos originais, tá? Textos receptus é a denominação dada a uma série de textos do Novo Testamento em grego, impressos no século XVI ao século XIX, que serviu de base para diversas traduções da Bíblia. Aí tem a Bíblia de Lutero, King James, e para a maioria das traduções do Novo Testamento, da Reforma Protestante, inclusive a tradução também de João Ferreira de Almeida, tá? É o texto recebido. Esse é um das cópias, né? Mais próxima dos originais também. A história da Bíblia no Brasil. Em 1902, as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil, patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, baseada em manuscritos melhores que os utilizados por Almeida. Essa comissão, constituída para tal fim, composta de especialistas nas línguas originais e no vernáculo é a língua própria de um país, tá? Entre eles, o gramático Eduardo Carlos Pereira fez uso de ortografia correta e vocabulário erudito. Publicado em 1917, esse trabalho ficou conhecido como a TB, ou a TEB, a tradução brasileira, tá? E aí aqui vai falar do material que eles utilizaram, a Septuaginta, a Vulgata também. No ano de 1969, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que fez o quê? Ela teve o objetivo de revisar e publicar a Bíblia João Ferreira de Almeida. E aí a gente já vê uma outra
versão aqui, Thales, ó. Edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Essa é uma das versões de Almeida. Em 1943, as Sociedades Bíblicas Unidas encomendaram a um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas que estudam o idioma de um determinado país, competentes uma revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia de nomes próprios e o estilo da Bíblia de Almeida, ou seja, começou a melhorar-se a versão de Almeida, tá bom? Que até então, a gente leu aqui na página passada, havia muitos erros, irmão, de ortografia, ok? Em 1948, grave isso aí. Em 1948, organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a SBB, destinada a dar a Bíblia à pátria. Essa entidade fez 2 revisões no texto de Almeida, uma mais aprofundada, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, que é bem utilizada hoje, tá? E uma menos profunda, que conservou o antigo nome corrigida. Então a gente tem hoje, começou aí, vamos se dizer, com esse trabalho, a tradução brasileira. Depois, mais à frente, a gente vê aí também a edição corrigida, revisada fiel ao texto original, com mais estudo, com mais aprofundamento. Aí teve a edição revista e atualizada no Brasil, a edição revisada de Almeida, a Bíblia na linguagem de hoje, como eu falei, é de fácil acesso para qualquer pessoa. Essa versão foi produzida em 1988. E a edição contemporânea da Bíblia, que é a ECA, eu tenho uma em casa também, Edição Contemporânea de Almeida, tá bom? Essas foram as versões. Mais um pouco à frente, irmão, a gente vai ver, a Editora Vida publicou a sua Tricentenária de Almeida e preservou, sempre que possível, as excelências do texto que lhe serviu de base. Isso que é importante. Quando ia se fazer uma versão, principalmente tendo acesso a Septuaginta ou a Vulgata, como aqui no caso João Ferreira de Almeida também teve acesso, procurava o máximo possível guardar, irmão, o que estava escrito ali nas cópias dos originais, entendeu? Procurava se manter, porque muitas das vezes havia versões que eram feitas que perdia ou saía um pouco do contexto. Por causa de palavras, muitas das vezes, se perdia o sentido de um contexto. Então, eles procuravam preservar isso. Uma comissão constituída de especialistas em grego, hebraico, aramaico e português, coordenada pelo reverendo Luiz Saião, trabalha em uma nova tradução das escrituras para a língua portuguesa, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional. E aí foi onde surgiu a NVI, a nova versão internacional. É muito boa também, tá? Da qual se publicou o Novo Testamento no ano de 1993. Aí tem mais algumas que são dignas de referência. A Bíblia traduzida pelos monges de Meredithous, a Bíblia de Jerusalém, que é católica. Eu trouxe para os irmãos, acho que na primeira aula, traduzida pela Escola Bíblica de Jerusalém, ou seja, por padres dominicanos, e editada no Brasil por Edições Paulinas. E a edição integral da Bíblia também. Então, todas essas Bíblias, aqui citou algumas, fora outras, foram as traduções em português, tá? Que a gente tem acesso hoje. Ok? Seguindo, período interbíblico. Vai falar aí, ó. Quarta quarto da era cristã, 400 anos antes de Cristo. Literatura, Daniel, Esdras e Neemias. O período interbíblico é um dos temas menos conhecidos pelos que estudam a Bíblia. E isso é verdade, irmão. Qual pregação, ou quantas vezes você já ouviu ser pregado ou falado sobre esse período?
Quantas vezes você já ouviu ser falado ou pregado sobre aquela página branca, irmão Fábio, na nossa Bíblia, o período interbíblico? Eu acho que eu ouvi uma só. Uma vez, né? Porque isso para nós não tem muita serventia, parece, né? Isso vai, vamos dizer, num culto, trazer uma palavra sobre o período interbíblico, vai somar para a minha vida, para a minha fé? Talvez sim, irmão. Se a pessoa que for trazer algo sobre isso, trazer toda a história. Pegar o livro, entendeu? Pegar lá o livro de Daniel, né? Falar um pouquinho do que Daniel falou, das visões que Deus deu para Daniel. Ler um pouquinho o livro do Apocalipse. Quando Mateus 24, Lucas também 24. Entendeu? Trazer a história em si sobre isso. Então pouco é se falado sobre isso. E aí na apostila vai falar que são fatos históricos de alta relevância, mas que foram ocorridos nesses 400 anos chamados de o tempo do silêncio do Senhor. Esta ignorância decorre do fato de que a nossa Bíblia nada narra a respeito. Porém, a Bíblia católica, principalmente o livro de 1ª e 2ª Macabeus, conta um pouco do que aconteceu nesse período desses 400 anos, que é chamada aí a revolta dos Macabeus, né? Irmãos, muita coisa aconteceu. Porém, são de cunho histórico para nós, ok? Para nós serve de conhecimento histórico. Malaquias encerrou o ciclo profético e depois dele nada interessou à revelação. Aí vai falar aqui, ó, as lutas dos Macabeus para restaurar a dinastia de Davi valem por uma afirmativa de que o povo da Bíblia não estava morto e sua história continuava. Este período faz parte dessa história. É a continuação do período profético, mesmo sem profetas. Lembra que no começo eu falei a respeito dos livros de Daniel? Tem coisas ali que Daniel fala que aconteceram nessa época, tá? Principalmente falando de Alexandre, o grande, né? Filho de Filipe da Macedônia. São fatos que ocorreram, irmão. Aconteceu, é histórico, mas aconteceu. Foi algo profético revelado a Daniel lá atrás e aconteceu. Então por que não está na palavra? Né? Por que não está então escrito na nossa Bíblia? Porque para Deus não era relevante isso para somar para a nossa fé. Entendeu? Se Deus quisesse, estava escrito. Mas aí veio os concílios e a Igreja Católica fez o quê? Aprovou como um concílio de Trento a inclusão desses livros apócrifos, né, históricos, pelo menos alguns deles, né, históricos, na Bíblia. Então muitos deles, como Macabeus, é só história, irmão. Eu li uns versículos aqui, acho que a aula retrasada, né, no livro de Tobias e no livro de Eclesiástico. Tem coisa ali, irmão, que não é história, é heresia, tá bom? É mentira. Aonde que der, alguém ia esbarrar no ombro de Jesus, uma criança, e Jesus ia amaldiçoar, a criança ia cair dura no chão morta, e os pais iam vir reclamar, como está escrito lá. E os pais reclamando, e Jesus ainda amaldiçoa, e ele fica cego. Não tem cabimento, né? Não concorda muito, não convém muito com o nosso Senhor. Ainda que Ele é misericordioso, bondoso, né? Deus é amor. Ele é justo e também fogo consumidor. Mas uma criancinha esbarra em Jesus, eu te amaldiçoo. Ok? Então tem muita discrepância, tem muita coisa que não convém. Continuando aqui, o período interbíblico ele foi preparatório, tanto quanto os anteriores, para a vinda do Messias, o desejado dos povos. Por quê? Aconteceu mais ou menos assim, irmão. O povo estava no cativeiro babilônico, ok? O povo é levado, o Senhor havia falado, o Senhor falou por Isaías, Jeremias, né? E assim como Ezequiel falou pelos profetas para se arrepender. Primeiro a chegada, né, da palavra foi essa: ó, vocês se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos.
O Senhor não enviou seus profetas já para chegar e falar, ó, cativeiro e tal e tal. Não. Primeiro o Senhor trouxe palavras de arrependimento. Deus já havia falando isso até antes de Salomão, mas eu marquei um detalhe aqui, Thales, que está em 1 Reis, capítulo 9. Eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo. 1 Reis, capítulo 9, a partir do verso 6. Salomão, né? Depois de ter feito tudo lá, o templo bonitinho, ter arrumado tudo, pegado aquilo que Davi havia guardado, porque Davi até tinha no seu coração, né? Construir um templo para o Senhor. Mas Davi não podia porque nas suas mãos havia sangue inocente. Só que Davi juntou ouro, prata, né? Os despojos, juntou para ser efetuada a construção. Só que foi através de Salomão. Salomão pegou isso, juntou mais um pouco e começou a construir. Fez, acabou. Ficou uma obra espetacular, esplendorosa, gloriosa. Só que aí Deus chama Salomão para ter um particular com ele. E esse texto que eu vou ler é o início da conversa de Deus com Salomão. A partir do verso 6, olha o que está dizendo. 1 Reis capítulo 9. Se vós, porém, insistirdes em desviar de me seguir, vós e vossos filhos, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, que mandamentos é esse? Só os 10? Tudo aquilo que Deus havia falado por intermédio de Moisés. A palavra, a lei, né? Os estatutos, os ensinos, as regras, os quais coloquei diante de vocês. Deus não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado, irmão. Então Deus primeiro ele faz, estabelece, ele fala, ele avisa. E ele mostra. Então, os quais coloquei diante de vocês, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes. Deus também queria trazer isso para levar o povo lá até dos 10 mandamentos. Não terá outros deuses perante ti, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele cultuarás, né? Ou prestará culto. Se vocês fizerem isso, verso 7, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei. Deus pega e fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua família, porque era um povo idólatra, era um povo que estava misturado, era um povo que já tinha virado as costas para o Criador, era um povo que tinha costumes diferentes do proposto pelo Senhor. E aí Deus chama Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que Abraão conhecia? Não. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é assim que está no texto? Tudo bem. E aí Deus dá essa terra. Abraão viu a terra, presenciou. Mais à frente com Moisés também Deus continuou essa promessa. O povo com Moisés, principalmente com Josué, tomou posse da terra prometida por Deus lá, Abraão, lá atrás. A terra era do povo, não era? Do povo de Deus? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Construíram suas casas, casaram, né? Tava uma vida cômoda. Só que, se ele se desviasse, o Senhor falou no verso 7, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei. E esta casa, olha o que Deus fala da casa que foi feita em dedicação a ele. E esta casa que santifiquei para o meu nome, lançarei da minha vista. E Israel será um provérbio, uma história, né? Um conto, e um escárnio no meio de todo o povo. O povo passaria, viria a Jerusalém, ou o povo do Senhor, e aqui vai continuar no texto. Ia assoviar, ia fazer pouco caso, ia menear a cabeça, ia falar lá, ó, o povo do Senhor, ó como eles estão hoje. Verso 8, e nesta casa que é elevada, cada um que passar por ela ficará atônito, e assobiará, e dirão, por que o Senhor fez assim a sua terra e a essa casa? E eles responderão, porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que retirou seus pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Aí sabe o que aconteceu, irmão?
O Senhor começou aqui Deus falou para Salomão. Deus começou a usar os seus profetas porque estava acontecendo isso. O povo estava se desviando, estava se perdendo. E Deus começa a usar os profetas no intuito de quê? Se arrependam, convertam os seus maus caminhos, dá meia volta, volta para mim. E Deus falando. Veio o cativeiro. Primeira invasão foi em Jerusalém, né? Antes de haver em Judá e ser todo mundo levado para a Babilônia. Primeiro foi em Jerusalém. E o povo de Deus ia lutar e perdia a guerra. Propriamente dizendo, com o cativeiro babilônico, se cumpriu aquilo que o Senhor já estava falando para Salomão. Fora o que ele falou pelos profetas também. E Jeremias falando, se arrependam. Jeremias chorando pela sua nação, o Senhor os quer de volta. O Senhor fala pela boca de outros profetas, eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos. O quê? Comigo. Aconchegado comigo, protegido. Mas o povo se desviava. Observa que o povo sai do Egito, não é? O povo já ia em direção à terra, Thales, que o Senhor prometeu. O que aconteceu? 40 anos o povo ficou no deserto. Por quê? Desobedeceu. Voltando um pouquinho à história, por que Adão e Eva saem do jardim? Do lugar de perfeição. Era mais ou menos, mais ou menos como é no céu, irmão. Que Apocalipse fala, um lugar sem dor, sofrimento. Não é assim que fala? No céu não haverá dor, nem sofrimento, nem engano, coisa má alguma há no céu. No Éden era assim, estava tudo perfeito, irmão Judas. Mas o ser humano, ele faz as suas escolhas. Então Deus, ele não falou para Adão e Eva, não coma daquele fruto. Foram e comeram, desobedeceram, saíram de um estado de perfeição, começaram a sofrer, a padecer na terra. Do sol do teu rosto comerás o teu pão. Você será aumentado as dores de parto, você sentirá dor, não é, irmãs? Por quê? Por causa da desobediência. Aí Deus tira o povo do meio da idolatria, com Abraão, tira o povo da servidão do Egito, 400 anos aproximadamente, sendo escravo. Agora eu vou abençoar vocês. Só que o povo estava fora do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. 40 anos, caminharam, uma caminhada aproximadamente de 3 dias para Canaã. Andaram 40 anos. Por isso que na palavra fala, o meu povo perece. Que lhe falta entendimento. Tem a palavra foi anunciada ou foi mostrada, estabelecida, mas não quero. Moisés sobe no monte, demora para descer. O que o povo faz? Eu preciso ver para crer. Não só foi com o Tomé não, irmãos, isso. Entendeu? Então, Deus ele fala a Salomão, por que o povo foi para o cativeiro? Para chegar aqui no período interbíblico. O povo padeceu por causa da desobediência. Aí passa o período do cativeiro. Acabou, 70 anos. Mas tem o profeta fulano de tal que está falando isso. Deus fala lá no capítulo 29 de Jeremias. Eu marquei também. de Jeremias. Porque o povo estava recebendo umas profetadas, não é só nos dias de hoje que acontece, mas que estava aguçando, Mirella, o ouvido, o coração, estava dando ânimo. O Senhor nos trouxe, e segundo a palavra daquele profeta, o Senhor já vai nos tirar. Capítulo 29 de Jeremias, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados para o cativeiro, que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Quem fez isso? Deus. Verso 5. Construí casas e habitai nelas, plantai jardins, comei o fruto, tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas e se multiplicarem ali, e não vos diminuais. Não era para ficar, céus, vida, azar, não. Cresçam, se multipliquem, construam casas, tenham a vida de vocês. Continuando. E buscai a paz na cidade,
para que onde eu vos fiz transportar em cativeiro, aliás, e buscai a paz da cidade, vírgula, para onde eu, o Senhor, vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. O Senhor falou isso para o povo: vivam a vida de vocês aí, e orem pela paz da cidade, porque se a cidade que vocês estão, esse cativeiro, tiver paz, vocês também vão ter. E eu estudando isso, irmão, o Senhor ministrou algo no meu coração, não é pregação, é um estudo, tá? Mas o Espírito Santo tem a liberdade, né? E eu estudando isso, Silene, em casa ontem, o Senhor me chamou a atenção para uma coisa: os dias que nós estamos vivendo hoje. O PT ganhou, o Lula está aí de novo, e aí está vindo tudo as ideologias, aí as coisas tudo errado e querem colocar como certo, e tem gente, homem, mulher e criança utilizando o mesmo banheiro e tal, e etc. E o Senhor falou através de Jeremias, para o seu povo: orem pela paz na cidade, porque se ela tiver paz, se onde vocês estão houver paz, vocês também terão. O Senhor pode mudar, isso me chamou a atenção, que o Senhor pode mudar até o ambiente, irmão, se nós nos propusermos a orar, mesmo estando num ambiente ou numa região onde não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa fé, onde talvez aos nossos olhos Deus não pode habitar. Entendeu? Deus fez assim com o povo na Babilônia. O povo vivia na Babilônia. Só que observa o que aconteceu com Daniel. Daniel foi chamado, irmão. Ó, tem um homem aí que veio dos cativos lá de Judá, do povo de Israel, que ele consegue decifrar os sonhos, ele consegue trazer os significados de revelações. Manda-se chamar esse homem, então, Daniel, porque Nabucodonosor havia tido um sonho, ninguém conseguia decifrar. E aí, por quê? Chamou Daniel, porque todos os videntes, né, todos os estudiosos de astrologia, astronomia e etc., seriam mortos se não esclarecessem o sonho de Nabucodonosor e não dessem, né? Eles tinham que falar qual foi o sonho. Chamou Daniel. O que aconteceu? Daniel decifrou o sonho, falou o sonho, Deus honrou. Mas foi Nabucodonosor que honrou. Deus honrou através de Nabucodonosor. Nabucodonosor, irmão, foi só uma ferramenta de tratamento para o povo. O que tem a ver, irmão, com a gente hoje? Tudo isso que está acontecendo, talvez, irmão, é só uma ferramenta de tratamento com a gente. Já parou para pensar nisso? Porque talvez a gente estava como povo lá, Edson. Eu estou na minha terra natal, eu estou de boa, estou tranquilo, estou fazendo da minha forma, da minha maneira, Silene. Então Deus está se agradando. Só que Deus fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Talvez o que para mim está agradando a Deus, está sendo desagradável para Ele. E Ele falou isso do seu povo: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Então o povo estava aqui no cativeiro, e Deus dá ordem: ó, busque a paz da cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, no verso 8, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas e os vossos adivinhadores, que estão no meio de vocês, e nem escutai os vossos sonhos, os quais vos induzem para que sejam sonhados, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, verso 10, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu, o Senhor, vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vocês, fazendo-vos retornar para este lugar, ou seja, para a sua terra. Reparou até que eu estou usando a eleição, na época da eleição teve aí profetas que falaram que o Bolsonaro ia continuar, ia ganhar, e que ia acontecer isso e aquilo, o Senhor ia dar vitória para a igreja, e que a igreja ia prevalecer e etc. Cadê o cumprimento dessas profecias? Irmão, você está duvidando dos profetas? Irmão, nem todo profeta ele fala por intermédio do Senhor. O Senhor falou isso aqui por intermédio de Jeremias: os vossos profetas falam coisas que eu não falei. Qual foi a ordem do Senhor para Jeremias? Jeremias, profetiza lá: 70 anos vai durar. Pronto, acabou. É 70 anos.
Entendeu por que a gente tem que conhecer a palavra? E aí, para chegar no período interbíblico, o que o cativeiro tem a ver? O povo saiu do cativeiro babilônico. Teve a restauração, né, tanto dos muros, como da casa do Senhor, como também do culto, da vida deles. Só que chegou um período da história, período interbíblico, que começou a ter acontecimentos. Entendeu? E aí é onde eu quero chegar. Por quê? O livro de Daniel, o livro de Esdras e Neemias também ajudam, auxiliam no entendimento desse período. Eu não posso só estudar o período interbíblico. Tem que estudar antes dele. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois dele. Para mim, quando Jesus chega em cena, no seu ministério, como é que estava a situação? Já no período interbíblico já havia acontecido tantas lutas, irmão. O povo estava saturado, estava fatigado. Talvez o povo não estava mais sabendo em quem acreditar. O povo que servia e adorava o Senhor já estava meio desanimado, porque Roma está prevalecendo. E agora? E aí, continua sendo lido, né, nas sinagogas, que foi criada a partir daí, né, no fim do período do cativeiro babilônico, né? No início desse período aqui foram se criadas as chamadas sinagogas. O povo reservou um lugar para quê? Para não perder a essência, a fé em Deus, mesmo sendo restabelecida a lei e o culto depois. Criam-se as sinagogas. E aí acontece tudo isso no período interbíblico. Jesus ele entra em cena com o seu ministério. Só que a época e o contexto a qual Jesus ali carnalmente é inserido é esse, irmão, a falta de fé. O povo sendo subjugado, tanto pela Grécia como pela Roma. Não estava mais sabendo em quem crer, o que esperar. E aí continua-se sendo lidos os profetas. E aí sempre falado nas sinagogas, né? Todo sábado. Aí lê lá Isaías 40. Primeiro fala do precursor, que vai preparar o caminho, né, para o Messias. Voz do que clama no deserto. Vem falando dele. Mas também fala do Messias, que viria salvar o seu povo, o povo de Israel. E era sempre lido isso, falando do rei que viria, o Messias, né, o Machia para eles, que viria estabelecer o seu reinado no meio do seu povo, viria salvar, viria ajudar. Jesus entra em cena, vem lá de Nazaré, nasceu em Belém, né? Veio de uma região chamada Galileia, né? Filho de um carpinteiro, andava de uma forma simples, tinha conhecimento, ele ia às sinagogas como qualquer judeu, porém, visivelmente uma pessoa simples. O povo já estava saturado, o povo esperava um rei. Por isso que o povo não deu ouvido, muitos não deram ouvido. Por quê? Irmão, acabou o cativeiro babilônico. O povo continua a vida, mas aí vem, nesse período interbíblico, as lutas, Alexandre o Grande vindo com a helenização, o povo guerreando. Depois da morte de Alexandre, se levantou 4 lideranças que dividiu a nação, e um governava uma parte, o outro outra, e o povo, e agora? E o Messias? E o nosso Salvador? E aí Jesus entra em cena nesse estado, nesse contexto. Muitos acreditaram nele como Messias, só que muitos dos judeus não creram, não acreditaram, devido a tudo isso que estava acontecendo. Só que ele falou: eu sou, que tanto vocês lêem na sinagoga, sou eu, Filho de Deus, o Salvador. Então o período interbíblico ele foi preparatório, como diz aqui, tanto quanto os anteriores, para a vinda do Messias, que era o desejado dos povos. Alguns não sabem porque os historiadores em geral terminam a história do Antigo Testamento com a história do último profeta, Malaquias. Aí desce o pano como se tudo tivesse terminado, mas não está certo. A nação hebraica continua a sua trajetória, como se nada tivesse ocorrido, sem luz para o caminho, é certo, mas tateando nas trevas, prosseguindo para o seu destino, que era dar ao mundo o seu Messias. A história deve prosseguir o seu curso. Os livros de Malaquias, Esdras e Neemias deixam o povo às voltas com a reconstrução da sua nacionalidade.
Ou seja, teve que arrumar tudo de novo, irmão. E aí, ao historiador, não podem passar sem notícias os graves problemas que se delineavam no horizonte, especialmente o que se poderia esperar nos resultados da nova situação criada com os voltados cativos. Isso ainda falando do cativeiro, tá bom? É preciso construir uma ponte entre Malaquias e João Batista. Ponte que uma história da revelação aqui lhe surgiu de maneira a não interromper o ciclo de atividades desta gente notável. Não é só porque tem uma página em branco, irmão, que uma coisa não liga a outra. Zacarias falou sobre o Messias. A maioria dos profetas, o centro da Bíblia, primeira aula, né? Acho que falou isso. O centro da Bíblia é quem? É Cristo. No Gênesis já estava falando do Cristo. Quando a gente fala de Cristo, não é necessariamente Jesus, né? O nome Jesus, o Cristo, o Mashiach, o Salvador. Isso na cabeça de um judeu é bem diferente talvez da nossa. Hoje a gente tem um entendimento a respeito disso. Mas talvez para algumas pessoas, o Messias, na cabeça do judeu, até hoje eles esperam, só que ele veio. E ele retornará. Tanto que a prova disso é quando eles estão vendo o Senhor Jesus. Não só os discípulos estavam vendo, irmãos, Jesus sendo assunto aos céus. Todos os que estavam ali ao redor do monte próximo presenciaram a volta dele. E aí se apresentou 2 varões de branco, né? 2 anjos do Senhor. E fala, esse mesmo Cristo, esse mesmo homem que vocês estão vendo aí sendo assunto aos céus, da mesma maneira ele retornará. Então foi avisado, ele vai retornar. Só que ele veio. Para retornar, primeiro eu preciso ter vindo, ok? Então eu vim, fui embora e voltarei. Então ele não vai vir como para os judeus. Ele já veio, ele retornará. Só que muitos ainda esperam. E aí, até a escatologia vai falar um pouco disso, que vai chegar um momento de que a Bíblia fala que todo olho o verá. Principalmente os judeus que não reconheceram como Cristo, vão olhar e falar, verdadeiramente é Ele, o Filho de Deus. Aquele a quem a gente crucificou, os nossos pais crucificaram lá atrás, é Ele o Filho de Deus, é Ele que a palavra estava falando há tanto tempo. Isaías falou isso, capítulo 53, não havia formosura, não havia algo que chamasse atenção, mas Ele, não foi outro, foi Ele, foi moído pelas nossas transgressões, os nossos pecados, Ele levou a dor para nos trazer alívio. Isso foi escrito para os judeus, irmão. A gente lê hoje, aplica a nós, mas isso foi escrito para os hebreus, os judeus. E isso também era lido, Thales, nas sinagogas, até hoje é lido. Então é a importância disso, irmão, de toda essa história. Ok? Malaquias e João Batista têm uma grande ligação. Continuando, os cristãos do primeiro século são, para os de outras eras posteriores, uma quase interrogação. Como é que Paulo encontrava em todas as cidades que visitava uma colônia judaica? De onde veio essa gente? Como é que ele podia viajar de cidade em cidade usando a mesma língua? Ou seja, como é que se conservou esse povo, esse grupo judeu, sendo que foi para o cativeiro babilônico, vivia na Babilônia? Alguns, irmãos, alguns aderiram às crenças e até à fé aos deuses na Babilônia, se desviaram. Tá? Como é que esse grupo, esse remanescente se preservou, saindo do cativeiro babilônico e durante os 400 anos e mais um pouco, né, do período interbíblico, como é que eles se mantiveram fiéis ao Deus de Israel? Através disso, através de toda essa história, lutando, se esmerando em conhecer e estudar a palavra do Senhor, orando, se preservando, foi aonde presenciaram a chegada de Jesus. Muitos acreditaram, mas outros viraram as costas, como sempre aconteceu na história do povo do Senhor. Ela também foi uma era, como diz aqui, tumultuosa,
O período interbíblico representa uma era tumultuosa. Grava aí, hein? O período interbíblico representa uma era tumultuosa, não apenas para o povo hebreu, mas para o mundo de então. Os livros de Daniel, Esdras e Neemias são o nosso campo de inspiração histórico para uma sadia apreciação da mudança de situação. Conta-se que tão logo Ciro assumiu o poder em Babilônia, lhe foi mostrada a escritura de Isaías 45, em que ele é mencionado por nome, como o que estava destinado a restaurar o povo de Israel à sua pátria. Irmão, quando Ciro entra em cena, Deus já havia falado de Ciro, tá? Isaías capítulo 44 e 45, 44, 28 e 45, 13. Deus já havia falado, Ignor, sobre Ciro, o libertador do povo do Senhor, muitos anos antes de Ciro nascer. E aí é dado, alguém chega, Senhor, tem algo nos textos dos judeus que está escrito a teu respeito, falando que o Senhor seria o libertador do povo. É mesmo? Traz para mim ler. Aí é levado o livro onde estava escrito sobre Ciro, e ele lê. E ali tem a promessa, né, a profecia a respeito de Ciro, que ele seria uma ferramenta nas mãos do Senhor, que seria através dele que o seu povo seria liberto. Há tantos anos antes o Senhor havia falado isso. Ciro creu nessa palavra. Ciro creu na palavra do Senhor e fez como o Senhor havia escrito. Então olha a importância, irmão, da palavra. A palavra não é só para a gente ter conhecimento. Se for só conhecimento, ela não vai somar muita coisa na minha e na tua vida, não. A palavra, além de trazer-nos conhecimento, ela tem que trazer vida. Porque é uma palavra viva. Foi escrita, está no livro, mas ela é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ainda que seja a espada mais afiada. Ela entra, faz divisão alma e espírito, juntas e medulas, e ela cumpre aquilo a qual ela é enviada para fazer. Essa é a palavra de Deus, ok? Traz conhecimento, traz inteligência, dá sabedoria, porque a sabedoria ela vem de Deus, mas ela tem que trazer vida, mudança. Para a gente concluir aqui, assim, em 520, no segundo ano de Dario, sócio de Ciro, na conquista da Babilônia, foi dada ordem aos judeus de voltarem à Palestina. Poucos voltaram, tá? Não foram totalmente. Teve um grupinho, se eu não me engano, por 3 vezes. Foi um grupo, depois outro e no final outro. A reconstrução do templo foi iniciada no 8º mês do segundo ano de Dario, que corresponde a outubro e novembro no calendário judaico. E no 6º ano do mesmo governante, em 12 de março de 515, foi o templo concluído. Isso está em Esdras, capítulo 6, verso 15. Ou seja, 5 anos de grande atividade. Não se pense que o templo ficou totalmente construído, tá, irmãos? Apenas o suficiente para que fossem retomados os serviços, os trabalhos e os cultos. Esse templo só foi concluído, irmão, lá na frente, que foi terminado por Herodes I, tá? Já, vamos dizer, numa era cristã, uma era pré-cristã, aliás. O templo foi concluído através de Herodes I, tá? Um governante. A gente já falou sobre o cativeiro. Eu quero ler aqui o que vocês vão responder no questionário. O ambiente. Qual era o vocábulo interbíblico? O que significa? Etimologicamente, interbíblico quer dizer entre a Bíblia, né? Entre 2 testamentos. Foi um período de 400 anos, termina com a promessa do precursor do Messias, Mateus 3, verso 1, que é o cumprimento fiel da profecia de Malaquias, tá? E a gente já vê João Batista entrando em cena, batizando o povo, ok? Esse é o cumprimento. E aí ele cita a lei, a palavra para o povo, e aí ele fala para o povo, ó, tá vindo um aí que eu não sou digno de desatar, tirar as sandálias dos seus pés. E aí quem, né, nada menos que entra em cena? Jesus. Ele chega em João Batista e pede para que João Batista o batize. Ele fala, não, meu Senhor,
eu que tenho que ser batizado por ti, né? Mas Jesus fala, não, faça isso para que se cumpra, porque tinha que se cumprir o que estava escrito, para que se cumpra a justiça de Deus. Jesus foi batizado, ok? Então esse era o ambiente. No fim do período interbíblico, as tribos de Israel haviam desaparecido. Isaías profetizou que mesmo de Judá, apenas um restante seria salvo. Os judeus foram levados de Jerusalém, uma vez no exílio, toda dor, toda opressão, todo desespero foi insuficiente para amortecer em sua alma o apego. Prosseguiram em suas tradições cívico-religiosas e mantiveram acesas as lâmpadas espirituais nos seus corações. Nesse tempo, em seus corações havia ainda a esperança messiânica. Mesmo no cativeiro, mesmo após isso, no período interbíblico, o povo ainda esperava o Messias. Ok? E aí mais à frente, irmão, eu não vou ler essa parte, tá bom? Que vai falar do período babilônico. Creio que os irmãos estudaram isso, é muita coisa para a gente estar pontuando. Quem não leu, lê, termina de ler em casa, faça o questionário. Porque a última parte vai falar do período babilônico. A gente já apontou algumas coisas aqui. O tempo que durou o cativeiro, o exílio, né? O cativeiro babilônico vai dizer aqui, ó, na página 38, não sei se é de vocês também, o exílio babilônico, subtítulo. Vai dizer assim, ó, o cativeiro babilônico, presta atenção, hein? O cativeiro babilônico é muito mais brando do que o egípcio. Pegaram? O cativeiro babilônico é muito mais brando do que o egípcio, ok? Tinham sacerdotes, guardavam o sábado, circuncidavam, jejuavam, obedeciam a lei de Moisés, cultuavam a Deus, liam a Bíblia e oravam na sinagoga. Isso depois. O cativeiro babilônico veio ao povo judeu em consequência do pecado. Isso também a gente já sabe. Os profetas do exílio. Alguns abandonaram a sua fé religiosa. Página 39. Para se tornarem iguais aos gentios ou aos babilônicos. Jeová, dentro de breves dias, restauraria o seu povo no seu próprio país. Dos três ofícios da teocracia israelita, profeta, sacerdote e rei, sobreviveram apenas a voz dos profetas durante o cativeiro babilônico. Antes, durante e depois, tá? E alguns profetas brilharam, né, ou tiveram proeminência nesse período, tá? Presta atenção. Começaram a brilhar, né, ou os principais ali, alguns dos. Ezequiel, Daniel, Jeremias e Isaías, tá? Eu vou repetir. Ezequiel, Daniel, Jeremias e Isaías. Talvez no questionário tenha uma pergunta a respeito disso, talvez, né? Para finalizar, irmãos, vai falar do Império Medo-Persa, de Alexandre o Grande, e isso aí você pode terminar em casa, ok? Que é muita história. Amém, meus queridos? Irmãos, mais uma vez eu repito, qualquer dúvida, pergunte para mim, para o Musa, para a pastora, tá bom? Não fique com dúvida, eu tenho que sempre falar isso, porque tem gente que acaba mandando mensagem depois, porque muitas das vezes ficou com vergonha de perguntar na hora. Irmão, não fique. A nossa aula ela tem que ser dinâmica. Eu já falei que eu não gosto de ler a apostila inteira. Ok? Ainda não. Eu não leio a apostila toda, eu leio mais o que eu grifo, que eu acho que é o mais importante, principalmente o que vai cair no questionário. Se eu for ler toda, Ademir, tem gente que não vai assimilar. Por isso que a gente pontua. Aqui é para tirar dúvidas, para a gente comentar, para você fazer pergunta para mim ou para o Musa, ou para quem estiver dando aula aqui na frente, e colocar no estreito a gente, entendeu? A gente está aqui para isso, para aprender. Pergunta, irmão. O irmão Luciano, ele fez algo em algumas aulas que eu achei interessante, que qualquer um pode fazer. Às vezes eu falo de coisas aqui, ou a gente pode falar de coisas, que estava ali na apostila, mas o irmão achou algo mais interessante que condiz com aquilo que a gente está estudando. O irmão Luciano fez isso, postou no grupo uma vez lá, eu achei pertinente a aula. Isso auxilia, tá bom?
Como eu falei, o grupo do núcleo é para isso, a respeito do que a gente trata na aula. Não, irmão, bom dia, e pôr um vídeo lá de um, sei lá, um acontecimento. Não, deixa o grupo para esses fins, tá bem? De estudo, tiração de dúvidas, avisos, ok? Os questionários estão ali, quem não pegou. A apostila do Pentateuco, irmão. Quem quiser já pegar, irmão, não estou com dinheiro agora para pagar. Não tem problema. Pega a apostila, dá um nome ali para o Musa está anotando o nome. Assim que você puder, acerta. Irmão, eu estou sem condições. Ó, presta atenção no que eu vou falar aí para quem vai estar assistindo depois em casa. Estou sem condição de pagar a apostila. Irmão, nos procure. Teve pessoas que já procurou. A gente dá jeito, Ademir. Enquanto houver vida, dá para dar jeito, irmão. Só não dá depois da morte. Tá bom? Mas não vai deixar de estudar, de se aprofundar na palavra do Senhor por conta disso. Tá bom? Aperto, todos nós passamos ou talvez vamos passar. Ok? E vamos se colocar de pé, vamos orar. Que Deus abençoe os irmãos.